Olá, meus caros, tudo bem? Professor Tenka falando aqui. E hoje, neste vídeo especial, eu vou ensinar você como fazer um plano de negócios usando 10 passos estruturados, simples. Só que tem um aviso, tá? Isso é muito importante. Não vou te ensinar a fazer um plano de negócio em uma folha de papel ou em uma folha, duas folhas. Isso não existe, tá? Isso de repente é bom para alguma coisa que você já tem pronto, um resumo de algo que você já fez. Se você quer ter sucesso, fazer funcionar mesmo de verdade, tá? O planejamento do seu negócio, da sua empresa, não tem mágica. Você vai ter que seguir alguns passos estruturados que façam sentido. Senão, você vai ter um plano muito ruim, simples, raso, sem profundidade. E tudo aquilo que você faz mal feito não tem consistência, não avança e não é efetivo. Isso não quer dizer também que este plano, que eu vou ensinar vocês a fazer nesses 10 passos estruturados, bem organizados, seja um plano muito complicado, difícil de fazer. Não, é o necessário. Sabe aquele ponto onde é o suficiente, mas é bom e vai ajudar você a desenvolver seu projeto, sua empresa, um negócio que você quer abrir, ou então se você já tem uma empresa, você pode usar esse plano para desenvolver um projeto novo, entrar num mercado que você não está ainda, tá bom? Então isso é muito importante, tá ok? Gente, não vou falar para vocês que é um planinho, uma folha, não é uma folha, mas também não são 50. É um plano bem feito, com qualidade e consistência e eficaz. São 10 passos e vocês vão ver que não são muito complicados. Ao longo do tempo também, o que eu vou fazer? Cada um desses 10 passos eu vou criar um vídeo específico que vai ajudar você também a entender essa estrutura colocada. Vamos lá? Vou apresentar para vocês agora o que são esses 10 passos. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Joia? Tá? Esta é a estrutura dos 10 passos colocadas aí, tá? Tanto de 1 a 5 e de 6 a 10. Vamos começar pelo primeiro, que é este daqui. Ó. Primeiro passo, importante, é definição de negócio e da necessidade fundamental que você vai atender para o seu cliente. O que é isso, afinal de contas? Isso é um erro. Muitas vezes a gente erra definindo o meu negócio pelo produto que eu vou trabalhar. Eu tenho um salão de beleza. Qual o seu negócio? Meu negócio é fazer cabelo, é pintar unha? Não. Seu negócio é beleza. Tem um restaurante. Qual o seu negócio? Meu negócio é comida? Não. Seu negócio é alimentação, lazer, entretenimento. A definição de negócio está lastreada na necessidade fundamental que você atende para o seu público. Não é o seu produto, nem o setor onde você está. Estou no negócio de salões, estou no negócio de marcenaria, estou no negócio de uma empresa farmacêutica. Não é isso. Tá? O negócio tem a ver com o seu público, com a necessidade que você vai desenvolver para ele. E por que isso é importante? Porque isso ajuda a gente a abrir a mente e entender o seguinte: quando tem oportunidades no mercado, são oportunidades de negócio. Quem concorre comigo? Quem é seu concorrente? Já pensou, já imaginou isso? Alguém já perguntou para você? Isso é fácil, Otenka. Quem concorre comigo é quem tem o mesmo produto. Não, é quem está no mesmo negócio que você, é que concorre com você. Então essa é uma parte importante, tá? Entender que negócio você quer desenvolver e fazer. Isso o seu mercado vai entender de um jeito importante também. O próximo passo nosso é isso aqui. Falando no mercado, esse é o passo dele. Segmentação, definir o mercado. Definir com quem você quer trabalhar. Estudar suas dores e necessidades. Importante dizer, tá, gente? Não é só da necessidade que eu tenho que estruturar. É o incômodo que é gerado nesse mercado por uma dor dele. Puxa, gostaria tanto de viajar, não posso. Quero ter um emprego novo. Qual é a dor? O que dói no seu cliente que vai fazer com que ele busque uma solução? E isso é algo importante porque pode ajudar você a diferenciar o que você faz. Entende o que a gente chama de avatar? O que é o avatar? Na hora que você definir o seu público, pensa o seguinte: não pensa numa coisa abstrata, pensa numa pessoa, dá um nome para ela. Tá? Se seu público é masculino, chama ele de Paulo. Se é feminino, chama ele de Kátia, mas dá um nome, pensa quem ele é, qual a idade, ele faz o que, se ele estuda, trabalha, mora onde, qual a rotina do dia a dia dele. Resumindo, gente, é você se colocar nos sapatos do seu cliente, para entender em detalhes como ele se sente, o que é importante e o que ele gostaria de resolver e ele não consegue. Isto vai ajudar você muito a criar a sua oferta. Tá? Oferta é algo importante. O que é oferta
na sua estrutura, é uma promessa que você faz. Tá? O que é a tal da jornada do cliente? É toda etapa que passa pela mente do seu cliente, do seu mercado, até ele decidir comprar o seu produto. A gente vai ver depois um pouco mais do que seria essa tal de jornada do cliente. Terceiro grande ponto é o seu posicionamento. O que é o posicionamento? É o que você vai ofertar para ele de maneira estruturada. É a sua oferta. Lembra? É o valor para o cliente. É o que você tem de diferente. E o que torna você mais competitivo também. É essa a questão. É isto que significa a oferta. A oferta nada mais é do que uma promessa que você faz para o seu cliente de que vai resolver a necessidade dele ou o problema que ele tem. Uma oferta importante, o cliente nunca compra produto ou serviço que você tem, ele sempre vai comprar a oferta que você faz. É claro, ele vai consumir, ele vai ter o produto ou serviço que você vai entregar para ele, mas ele não compra isso, ele só vai usar aquilo. Ele compra a oferta, a promessa que você faz. Você tem que ser muito bom em fazer uma promessa estruturada, lógica, que vai direto na dor dele, ou então que atenda diretamente à sua necessidade. Isso é um grande segredo, é uma grande fonte aí de você conseguir estruturar vendas consistentes. E nessa estrutura também tem o que a gente chama de diferencial. O que é diferencial? No que você é diferente, o que você é bom, o que você faz que torna você melhor do que os outros. E esse diferencial, como é que a gente descobre o que é melhor ser diferente? Não tem segredo, eu tenho que perguntar para o meu cliente. Se eu não perguntar para ele, eu nunca vou saber o que lhe dá valor. O que falta no mercado que ele não acha. E aí que está o grande segredo. Pergunta para o seu cliente, ele sempre vai te responder. Sempre vai te responder onde ele é mal atendido, o que ele procura no mercado e não acha, o que os produtos que ele compra deixam a desejar, e isso é algo que de repente você pode explorar também. Vamos lá para o nosso quarto ponto. Isso aqui a gente já começa a estruturar, né, a questão dos princípios da minha empresa. Falar um pouco de valores, a visão de negócio e propósito. Os valores é aquilo que dá, vamos dizer assim, cor, consistência, uma personalidade, talvez esse é o termo correto, tá, para o seu negócio. E a gente pensa nesses valores pensando no que a gente chama de stakeholder. O que é stakeholder? Se fosse traduzir isso, é parte interessada. O que é uma parte interessada numa empresa? É você mesmo, tá? Que é dono do negócio. É seu cliente, que quer satisfação de uma necessidade dele. É o governo, que quer cobrar impostos de você. É o seu fornecedor, que quer vender para você também. É a comunidade toda que está em volta da empresa. E esses valores definem também como a empresa vai se relacionar com essas pessoas, com essa comunidade. E define um padrão comportamental, um padrão ético e um padrão que vai afetar, inclusive, o crescimento dela. Tá? Vai definir, inclusive, por que ela existe. Tá? Por que uma empresa existe? Ela existe por vários motivos, mas a maneira pela qual ela se relaciona com estes stakeholders, né, essas pessoas que estão em volta dela, definem por que ela existe. E também define os princípios pela qual ela é regida. Ou seja, o que é um princípio? O que é certo ou errado? Qual é o seu princípio? Um princípio é de atendimento, o cliente tem sempre razão. Isso é um princípio. Outro princípio é fazer troca sem perguntar. É outro princípio. Quais os princípios que refletem este valor aqui? E tem um ponto importante que eu quero destacar, que é a tal da visão. E que é a tal da visão? Visão nada mais é do que você enxergar a sua empresa, imagina daqui a 5 anos. Onde é que ela vai estar? Fazendo o quê? Com quantos funcionários, ou vendendo o que, faturando quanto. Visão é importante, porque visão cria um cenário futuro. Eu posso dizer, sem errar, que visão empresarial nada mais é do que você criar um grande objetivo corporativo de longo prazo, e tudo que você fizer agora, seu plano de negócio, o planejamento que você faz, novos mercados que você entra, vai servir para atingir essa visão. E é importante que ela exista. Depois eu vou fazer um vídeo somente para explicar qual é a grande importância da visão empresarial. Cuidado, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer estrada serve. E se qualquer estrada serve, você colocou o destino da sua empresa à mercê do acaso. E isso não é legal, tá bom? A gente tem que avançar também. Próximo item de um plano é você fazer isso aqui, ó. Pesquisar o mercado. Levantar dados. Antigamente isso era muito difícil de fazer, tá? Pesquisar mercado, porque a ferramenta de pesquisa era uma ferramenta cara, difícil, complicada. Não quer dizer que ainda hoje não seja isso, ainda é.
Só que hoje a gente tem a possibilidade, usando a própria internet, de levantar muitos dados legais, gratuitos e com alta relevância. É claro, talvez não sejam dados ou informações que vão responder especificamente uma pergunta sua, mas vão ajudar muito a definir um padrão de negócio. Por exemplo, eu posso pesquisar a própria internet, o Google, uma fonte de informação legal, dados setoriais e usar algumas ferramentas de análise. Tá? Tem técnicas específicas de como fazer pesquisa sofisticada com o Google para levantar informações. Muitos segmentos possuem relatórios setoriais prontos. Se você souber pesquisar, você baixa dados, volume, mercado, quantas empresas tem, demanda, tudo em dados setoriais, em relatórios setoriais criados. Tá? Tem isso para cosmético, para o mercado pet, praticamente para todos os segmentos. Tem esses dados setoriais aí. E existem também algumas ferramentas de análise na internet que ajudam a gente a, por exemplo, estudar site dos nossos concorrentes, levantamento de tendência de mercado e assim vai. Por exemplo, quando eu criei um projeto para um restaurante vegano, eu usei muitas ferramentas de análise e você vê que a tendência, tá, do consumo de restaurante vegano cresce bastante no tempo. Tá? É uma curva ascendente, dá para fazer essa curva. Depois também explico como se faz isso. Mas hoje grande parte vamos dizer assim, estudo do contexto eu posso fazer pela internet, funciona muito bem. Nos meus projetos eu faço isso, acaba gerando dados legais, muito consistentes e dá para a gente estruturar bem aí uma informação legal. Muito bom. Esse é o quinto passo. Vamos para o sexto. O sexto passo está aqui, tá? Que é você pensar no seu plano de marketing. Tá? O que é o plano de marketing em si? É o plano de comunicação, produtos que você vai vender, serviços que você tem também e que você vai entregar para o seu mercado. Para isso eu tenho que ter um orçamento, que ferramentas de comunicação e relacionamento eu quero trabalhar e um marketing digital. Aqui é uma planilha, é um projeto, é um plano. Plano de marketing é você conhecer exatamente as ferramentas que você quer utilizar, quanto vai custar isso ao longo do tempo, esse orçamento que você faz. Esse orçamento, gente, ele pode ser um percentual do seu faturamento, quando você tiver maior, mas no começo, de repente, depende do teu objetivo de negócio, ele tem que ser um valor substancial, talvez até o maior em alguns casos, para você ter desempenho. E, obviamente, usar o marketing digital como uma ferramenta legal, fácil, escalável, não precisa gastar caro no começo e ter um resultado muito bom. É o que eu uso nos meus projetos, grande parte eu faço também com marketing digital, acho que você pode fazer também. Nos projetos, nos materiais que eu estou criando, eu vou criar uma lista de ferramentas de comunicação e marketing digital que você pode pegar e usar nos seus projetos aí. Eu tenho 2 projetos, depois eu digo para vocês quais são 2 materiais que eu acho que vão te ajudar bastante. 7º ponto, tá, de um plano é o que a gente chama de plano operacional e de mão de obra ou de folha de pagamento, o que você quiser. Aqui eu tenho que pensar o seguinte, gente. Pessoal necessário no tempo, tá? E basicamente pessoas. Quantas pessoas você vai começar o seu projeto? Pensar em pessoas no escopo administrativo e operacional. Administrativo seria um auxiliar de contas a pagar, um auxiliar administrativo. Por exemplo, operacional, se você tem uma fábrica, seriam as pessoas que vão operar a sua fábrica. Se você tem um serviço, são as pessoas que vão trabalhar nesse serviço, tá? Ou seja, que vão estar diretamente fazendo o produto ou serviço acontecer. Legal? É importante dizer, quando você escala, o que é escalar? Aumentar o seu faturamento no tempo, é comum que as pessoas de cunho operacional acompanhem isso de forma linear, de forma proporcional. Administrativo não, o administrativo tende a ser uma alavancagem maior, então você não, se dobrou o faturamento, você não dobra o número de pessoas administrativas, ela continua a mesma, ela vai acompanhando, mas não de forma proporcional. Uma dica importante, é muito comum e você pode utilizar isso para pessoas, usar estagiários. É legal, você ajuda, de repente você pega uns caras, uns moleques, umas garotas muito boas, sabe? Com vontade de aprender, conhece bastante e está com garra, está com sangue nos olhos, quer desenvolver e olha, funciona muito bem. É saber selecionar adequadamente, tem um custo menor e para a pessoa também é legal. Pensar aí no tamanho dos salários em cargos. Salários é fácil. Hoje na internet você tem alguns sites que ajudam você a escolher e estudar salários em todas as regiões do Brasil. Tá? Se eu não me engano, o site é salarios.com.br, alguma coisa assim. Mas no Google você pesquisa salários, pesquisa
vem de cara e você consegue entender. Encargos disso, os salários encargos. Encargos vai depender muito do teu regime de tributação. Se você estiver no Simples, os encargos na média giram em torno, somando tudo, tá, gente? Assim, grosso modo, 13º, FGTS, INSS, férias, tudo combinado, em torno de 38%. Se estiver fora do Simples, vai bater uns 70%. Dependendo do segmento que você tem, vai ser mais. Tá legal? Mas depois eu te ensino como montar isso daí. Você tem que descrever como é que vai funcionar. O regime de contrato, tá? Se ele é, você tem três grandes. Você pode contratar um terceiro via PJ. Normalmente PJ só funciona bem para cargos mais de nível hierárquico superior, tá? O cara topa um PJ ou técnico, também é possível. Você mesmo pode receber como distribuição de lucro. Agora, os cargos mais operacionais, mais de nível hierárquico, mais na base da pirâmide de uma empresa, CLT. Então não dá para fugir disso, tá? Tem o caso dos estagiários, também é possível. E aí os custos operacionais, ele elencar todos os custos que vão fazer parte do seu negócio. Aluguel, energia, o contador, a água que você tem, a luz que você vai ter que pagar, alguma serviço de limpeza, internet, tá? E colocar isso como referência no seu custo operacional, tá? Isso aqui é uma parte importante para dar o start na sua empresa. É importante pensar o seguinte, comece com um custo operacional baixo, tá? Adequado ao faturamento inicial que você quer. Depois você vai aumentando. Próximo ponto, um ponto importante, ó, a estrutura tributária. Tá? E aqui, gente, não tem muito mistério não, tá? A gente tem aí duas possibilidades. Ou você está no Simples, tá? No nosso caso, Simples Nacional, e aí você vai definir qual anexo. O que é o anexo? O anexo é aquela tabela que vai definir quanto você paga de imposto sobre faturamento. Hoje em dia, tá? Estamos falando em 2020, a gente tem 5 anexos. E aí você põe a estrutura, tem muitas vantagens você estar no Simples, tá? Tanto se for comércio, for serviço, for uma indústria, então é importante que você faça isso e você tenha esse acesso. Outra coisa interessante, se a gente vai no Simples, você vai estar em lucro presumido, provavelmente. Aí a carga de impostos é diferente, mas o seu contador pode te ajudar bastante nisso. Outra coisa importante é o chamado CNAE. O que quer dizer o CNAE? É o Código Nacional de Atividade Econômica. Isso aqui define o que a sua empresa é, o que ela faz. Tá? Existe um site chamado CONCLA, do IBGE, que tem todos os códigos econômicos das empresas. E importante, tem alguns códigos de CNAE que não dão Simples, ou seja, você não pode entrar no Simples se você tivesse código. Por exemplo, se você tiver uma empresa financeira, você não pode estar no Simples, em muitos casos, tá? Em muitos casos. Mas, inclusive, tem um site chamado Simples CNAE, e você pode colocar lá. Ou então tem um site muito bom também, chamado... acho que um site de contabilidade, tá? Depois eu ponho aí pra gente dar uma olhada, o Contabiliz... eu esqueci o nome do site, mas é um site sobre contabilidade. E você colocando o KNAI, ele vai dizer para você se é do Simples ou não, e se for, qual tabela você cai. Tá? Importante. Só a estrutura tributária, na hora que você for montar a sua empresa, é importante colocar e conversar com o seu contador. A parte importante é esse estudo econômico financeiro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de definir o seu investimento, quanto você vai faturar, tá? Todos os custos diretos que você desenhou e você criar o que a gente chama de demonstrativo de resultado projetado. Sobre esse ponto, sobre esse tema específico, inclusive, eu já criei um vídeo completo falando sobre todos os elementos desse estudo econômico financeiro. Mas pensa bem, se você vai projetar o seu faturamento, aqui o grande segredo é você saber volumes, tá? Eu quero faturar em um mês, tanto. No segundo, tanto. No terceiro, tanto. No sexto mês, eu quero faturar X. Em um ano, tanto. E aí você vai escalando. E qual o custo para isso? Veja, o custo direto é aquilo que você paga pelo seu produto ou serviço. Se você revende um celular, quanto você pagou por ele? Se você faz um serviço, vai entregar um serviço, quanto custou isso para você? Tá? Nos profissionais que você tem, a energia que você pagou, o local do aluguel que você colocou também. Os custos diretos associados a isso. E para desenvolver, para fazer esse demonstrativo de resultado, você com certeza pode levantar isso aqui, né? Você já levantou essas informações numéricas aqui, ó. Tem o orçamento do plano de marketing, o operacional, a estrutura tributária, então você consegue fazer isso. Mas não deixa de checar esse vídeo onde eu explico como fazer um estudo de viabilidade econômico-financeira, que é isso que a gente tem que fazer.
E o 10º e última etapa para o nosso projeto ficar assim, ó, muito bom, é um plano de ação para implementação. Teoricamente, tá? Teoricamente, os planos de negócio tradicionais terminam aqui. Mas o que acontece? Quando você chega aqui, falta um... E agora? O que eu faço? Qual é o passo a passo para tornar isso real? Então, a grande ideia aqui, e esse é o modelo que eu falo para a gente desenvolver e fazer, é criar um cronograma de aplicação, que é as atividades que a gente vai fazer passo a passo e uma sequência de execução, para não ter erro, para você colocar o seu projeto de pé. A parte mais difícil, digo isso para você de coração, eu sei como é que é. A parte mais difícil de qualquer projeto é começar. Começar é muito difícil, mas a hora que você... É que nem uma corrida, né? A parte mais difícil da corrida é começar a correr. Ou começar a fazer exercício, começar a emagrecer, essa sempre foi a parte mais difícil. Mas eu digo para você, quando você começa e faz, rompe essa inércia do começar, você avança, você deslancha. Não quer dizer que não vai ter dificuldade, vai ter dificuldade, mas você está preparado se você estudar. Se você tiver vontade de colocar o seu projeto em pauta, de verdade você vai conseguir. Eu vou fazer um convite para você. Se inscreva no canal, tá? Eu sempre vou colocar vídeos novos, inclusive a minha ideia, gente, é fazer um vídeo para cada um desses elementos colocados aqui. Então se inscreva no canal agora, tá? Se gostou do vídeo, dá o seu ok para mim. E o legal, use os comentários aqui para colocar suas dúvidas. Tem alguma dúvida sobre um ponto que eu coloquei? Comenta aqui, tá? Pergunta para mim, usa aqui que você gostaria de estudar, ver. Nesses 10 pontos, quais são os que você gostaria que eu fizesse um vídeo para você explicando em mais detalhes, tá? Se você colocar, eu vou fazer. Tá joia? Pergunta, põe sua pergunta aqui que vai ajudar a você a desenvolver o seu projeto de maneira consistente. Tá legal? Bom, gente, agradeço muito a paciência e também esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho mais longo, mas ele é importante para que a gente tenha um overview, né? Ter todos os passos de como você pode fazer um plano de negócios. Ele não é pequeno, não é grande também, não é complicado, ele é eficiente e vai funcionar como funcionou nos mais de 300 projetos que eu pessoalmente já fiz. E essa experiência daqui a pouco eu vou deixar à disposição de vocês de várias formas diferentes também. Tá legal? É isso daí, gente. Muito obrigado.